ressuscitou. Imagina uma palavra que saiu lá de Jerusalém e alcançou a nossa vida nos tempos de hoje. Aleluia. O quanto ela, o seu eco, as vozes do passado e as vozes de hoje, do nosso tempo antes de se converter, a palavra que chegou ao nosso coração, o Espírito Santo que bateu na porta ali para você abrir e dar o seu coração ali para ele habitar. Essa esperança que Jesus Cristo nos deu. Aleluia. Porque o pecado tirou. Pai. O primeiro homem que pegou, tirou essa esperança de nós, de termos o Criador, de termos uma vida com Deus, de, assim como Adão, nos seus primeiros dias ali, encontrava com Deus. A gente perdeu tudo isso com o pecado do homem, com a queda do homem. E aí vem Jesus Cristo e reaviva tudo isso, faz aquilo que estava morto ressuscitar na vida do homem, aquilo que estava perdido, o homem ali encontrar em Deus, porque não havia da nossa parte uma aliança com Deus, mas da parte do povo escolhido de Deus havia, mas nós não, irmãos, como a palavra também diz. Éramos um povo sem Deus, nós gentios, perdidos, mas aí, irmãos, o poder de Deus, a graça, irmãos, é tão grande que alcançou o mundo todo. Aleluia. Aí a gente vê que desde a fundação do mundo, qualquer homem que se dobrar diante de Deus, Deus vai ali e o resgata, o salva, mesmo antes de Jesus. E depois de Jesus ainda mais, a graça de Deus é ainda maior, o poder de Deus ainda maior, porque era só para o povo dele, hoje já é para o mundo todo. Para aquele que crê nele, consegue, além de ser salvo, ser filho, além de ser filho, ter uma herança. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que é uma herança que está guardada nos céus, que esse mundo não pode destruir. Verdade. Já foi separado ali. Mas aí depende da nossa parte de ter essa manutenção dessa salvação de Cristo na nossa vida. Porque se a gente chutar o balde, acabou. Se a gente jogar a toalha, já era. Meu Deus. Por isso, não de uma forma fanática, não um fanatismo, mas, no caso um fanatismo religioso, mas por manutenção da nossa salvação, da nossa fé em Cristo Jesus, a nossa permanência na casa dele, na presença dele. Aleluia. De buscar no Senhor a cada dia, ou em pensamento, ou em oração, ou você coloca um louvor, como eu faço na padaria, coloca um louvor praticamente todo dia, para me escutar, para que eu não esqueça. Verdade. Você não pode esquecer. Aleluia. Você não pode deixar para trás tudo aquilo que Deus fez pela sua vida. Oh, meu Deus. Aí fala aqui no 4 assim: para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não pode murchar, guardado nos céus para nós. Aí imagina, irmão, algo guardado para você, guardado para mim, algo que só se perde se a pessoa abandonar a Cristo. Verdade, Jesus. Porque Cristo não tira essa herança de ninguém. Eita Deus. Deus, ele não tira a salvação de ninguém, o homem que se perde pelo caminho. Aleluia. A salvação está todos os dias à porta. O Espírito Santo de Deus está todos os dias na nossa vida. Porque a gente sabe, irmãos, é até um clichê, né? Não é Deus que desiste do homem, é o homem que desiste de Deus. Pai. É o homem que abandona ele. Verdade. Que deixa tudo isso que é de extrema importância pelas coisas desse mundo. Aí, irmãos, não tem como. Meu Deus.
E a palavra de Deus continua dizendo que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Vou continuar aqui no 6 aqui. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Irmãos, aí você vê. Nós não temos nem a pontinha do que eles tiveram no passado. As suas perseguições, os seus problemas que eles encontravam pelo caminho, a gente não tem nem a pontinha. E as pessoas já escapam pelos dedos, já saem. Tem até um capítulo que eu gosto muito, que não sei se é o apóstolo Paulo, que ele fica maravilhado que da forma tão depressa que as pessoas saíam do Evangelho, saíam da graça, daquilo que foi ensinado a eles para outro. Meu Deus. Para outro Evangelho, que só existe um. É verdade. Só existe uma palavra, irmão. Olha, é uma coisa de Deus mesmo, apontando para o homem. Ó, Deus, Ele é o único Deus. Ele tem uma única palavra. O seu Espírito, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, o único objetivo. Eu e você. A palavra, irmão, foi sempre através dos profetas, como a gente vai ver à frente, através dos profetas sendo anunciada aos homens em relação a Cristo, apontando para Ele, mostrando que Deus, Ele não tirava a mão do seu povo. Deus. Deus nunca tirou a mão do seu povo. Aleluia. Era um povo que escorregava, irmãos. Era um povo que de uma forma, de alguma forma, glória a saía Deus. da presença do Senhor para idolatrar outros deuses, para servir outros deuses, para se misturar com um povo estranho, em que Deus de forma nenhuma aceitava aquilo. Oh, meu Deus. Aleluia. Deus sempre colocou profetas, homens e mulheres para falar que Ele era único. Para que o povo não fosse diante de outro se contaminar, que sendo Ele santo, queria que o povo fosse o que? Santo. Queria que o povo fosse ali como Ele fala na sua palavra, separado. Aleluia. Ele queria que fosse um povo separado. E nós, irmãos, eu separei minha vida desde os meus 16 anos. Agora eu posso dizer que eu estou com mais tempo de convertido do que tempo de não convertido. Deus. Aleluia. Já são aí 12 anos praticamente, né? Glória. Então você vê que tudo que eu deixei para trás, tudo que você deixou para trás, valeu a pena demais, né? Valeu muito a pena. Porque muitas das minhas amizades deram para outros caminhos. Pessoas que vocês conheceram também pela sua infância, elas foram para outros caminhos. E lá não está Deus. E aquele que você teve ali na sua infância, você viu ir pelo mesmo caminho que o seu, aí, irmãos, é para você ter uma alegria no seu coração imensa. E dá para me contar nos dedos quem foi. Do meu tempo para cá, dá para contar nos dedos. Ficou até engraçado, essa semana deu um probleminha na geladeira lá de casa. Aí Gisele falando que, olha, eu vou com a mamãe comprar uma geladeira nova. Tá bom. E aí, na hora de colocar a geladeira em casa, com quem que eu ia contar? Meu Deus. Olha, eu vou falar para vocês, eu estou aqui praticamente 2 anos com vocês. Eu tenho mais amizade a vocês do que as pessoas do lado. Sem brincadeira nenhuma. Assim, eu posso dizer que eu sou mais chegado a vocês mesmo ouvindo aqui 2 vezes na semana, do que com o meu próprio povo de lá. Porque quem eu ia chamar? Eu só tinha um funcionário.
E o primo meu está trabalhando comigo, mas só ia chegar por mais de 5 horas da tarde. E minha sogra queria que colocasse a geladeira naquele horário da tarde ali, para desocupar, né, o carro, ficar tranquilo depois. E aí com quem que eu ia contar? Aí fui lá, falei com minha esposa foi e deu uma ideia de chamar um vizinho lá, né? Aí depois o vizinho chamou um que trabalha com ele lá. E aí o funcionário apresentou na padaria. É uma maravilha. Aí conseguimos colocar a geladeira. Mas é muito complicado. É muito complicado. Porque dá para contar nos dedos. É verdade. E aqui, se contar, irmão, é bem difícil. É, Jesus. A minha vida é bem excluída. Meu pai, a minha mãe só ali, ó, aquele quadradinho ali. Minha esposa, as meninas que trabalham lá, os funcionários. É bem exclusiva a minha vida. Você vê, se eu tirar a camiseta na praia, os irmãos vão falar: há quanto tempo você não pega o sol? Muitos anos, mas muitos anos mesmo. É só de casa para padaria e de padaria para casa. Pegar sol de verdade, não lembro qual foi de uma vez não. Mas voltando aqui para a palavra, a gente vê que tudo que o nosso Deus fez por nós, tudo que Ele continua fazendo por nós, porque Jesus mesmo, ele fala na palavra que ele iria subir, mas que aqueles que os seus discípulos esperassem aonde? Em Jerusalém. Pai. A promessa. E a promessa se concretizou na vida deles. Oh, Deus. E o mesmo Espírito que selou aqueles homens, também nos selou. Deus. A salvação, a vida eterna. Aleluia, Pai. A gente vê que o nosso tempo, o que a gente conseguiu colher de todos os benefícios, de todas as maravilhas de Deus, não chega aos pés daquele tempo. Não que vá acontecer coisas como daquele tempo, nos dias de hoje. Porque às vezes a pessoa fica numa ilusão, sabe? Senhor, que vem acontecer como no dia de Pentecostes. Meu Deus. Irmãos, nós teremos as nossas próprias experiências com Deus. Verdade, Jesus. Cada um, ou de forma coletiva, cada um de nós teremos as nossas experiências com Deus. E Deus, Ele se faz presente todos os dias, apontando que Cristo é a salvação, que Cristo é a nossa redenção. E que mesmo que hoje ou amanhã tenha ali tentações, provações, nós, de forma nenhuma, temos que se abalar por isso. Aleluia. De forma nenhuma, tem que deixar o nosso coração se entristecer por isso. Pai. Irmãos, é como se a gente estivesse na linha de chegada. É verdade, Jesus. Está logo ali. Quem não consegue entender isso, quem não consegue compreender, porque os profetas compreenderam e queria que fosse no tempo deles, mas não foi no tempo deles. E quando chegou vamos dizer assim, de forma, no dia certo de acontecer, de Cristo ser manifesto, dos seus discípulos ali sendo escolhidos para seguirem a Ele. Pensa, uma multidão, 12 homens foram ali escolhidos. Pai. Uma multidão, irmãos. Existe uma multidão aqui em Goitacazes. Verdade. E você foi tirado dessa multidão. Você foi escolhido dentro dessa multidão. Não para só ocupar um lugar. Aleluia. Não só para tocar ou fazer alguma coisa mais
para ser dele. É, Deus. O nosso tempo aqui na terra é para ser dele. É verdade, Jesus. É para viver por amor a ele. Por amor ao nosso irmão, por amor a quem está lá fora, que ainda não se converteu. E a palavra diz, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Tudo isso, tudo, por mais que a gente não passe as mesmas provações que o povo daquele tempo, as tentações, todas as situações complicadas, mas a gente sente esse peso, a luta. Você luta no seu dia a dia. Não é na mesma intensidade. Não é no mesmo aperto. Irmãos, a gente está no céu, irmãos. É verdade. A gente está no céu e tem pessoas que não conseguem entender isso. Você não tem uma lei impondo a você de não pregar. Você não tem leis colocando você como se fosse até um criminoso. Que Pedro, Paulo, os demais eram como criminosos. Estavam ali sendo perseguidos por falar a palavra de Deus, por estar falando de Jesus Cristo. Irmãos, a gente vê que até apanhar eles apanharam. E falaram assim: vocês não vão pregar mais. Eles continuaram pregando mesmo assim, mesmo apanhando, voltaram a pregar a palavra do Senhor. Eles não desistiram, porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus dentro do coração deles, ligado ali, irmãos, neles, falava de forma profunda aos seus corações o porquê que eles estavam passando por aquilo e o efeito que a vida deles, a forma que eles viviam, o que aquilo ia causar. Porque eles não estavam ali por eles mais, estavam ali pelas pessoas que ainda iriam se converter. Assim como Jesus, o diabo ofereceu tudo para ele. Jesus negou tudo o que o diabo ofereceu a ele. A glória desse mundo, uma glória que vai ser destruída. Já está destruída, né? Porque Jesus falou, está consumado. Então já está destruída a glória desse mundo. As pessoas, eu estava até falando com minha mãe, os ricos estão fazendo um bunker dentro da terra, fazendo um monte de buraco por aí, estocando alimentos, estocando comida, porque vai acontecer catástrofe mesmo no mundo aí fora, na terra. Mas isso não vai salvar a vida deles. É verdade. Porque além deles perecer o corpo, a alma deles também vai se perder. Porque eles não querem Jesus Cristo. Se eles acreditassem em Jesus Cristo, o bunker seria o céu para eles. E para eles o bunker é esse mundo. A glória deles é esse mundo. Tudo aquilo que Jesus negou a Satanás. Tudo aquilo que Jesus mostrou que para ele não era nada, mas o desejo de Cristo era os homens e mulheres que através da palavra dele seriam alcançados. Olha, é sempre bom lembrar, antes de Jesus partir, que ele orou pelos seus discípulos. E depois, ele falou: olha, eu não oro só por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer em meu nome, hão de me conhecer. Irmãos, isso é muito forte. E Jesus não orou só por aquele tempo, mas também pelo nosso tempo. E o tempo ainda vindouro ainda, depois de nós. Nós vamos morrer e a salvação está ainda para aqueles que vão estar nessa terra. É verdade, Jesus. Nossos filhos, os filhos dos nossos filhos.
Aí as pessoas às vezes brincam, falam assim, mas o mundo não ia acabar hoje? É, pai. O mundo não ia acabar? As pessoas vão brincando. Foi assim na parábola das 10 virgens, irmãos. Aquelas que foram prudentes mesmo, guardaram ali o azeite. O noivo veio e elas embarcaram com o noivo, irmãos. É verdade. As pessoas brincam e não guardam o azeite. O noivo vem e elas vão ficar. Jesus, ele nos deu a salvação, irmãos. Aleluia. Não para pensar na glória desse mundo e se perder na glória desse mundo. Mas como diz a palavra do Senhor, tudo isso é para quê? Que se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo, isso que é mais lindo ainda. Você viu Cristo? É, pai. Você vê Ele? É forte. Você nem viu? E agora você nem vendo Ele tá. Meu Deus. Mas mesmo assim, você ama a Cristo. Você ama o seu Deus. No qual não o vendo agora, mas crendo, os alegrais com gozo inefável e glorioso. Meu Deus. Aquele povo estava desse jeito, mesmo não tendo visto, mas amava a Cristo. Porque é o que acontece em nós, como aqui nesse momento. Em outros momentos também, quando a gente se reúne, tipo a consagração, que a gente vai se achegando assim, sabe? Falando com o irmão, ou andando ali junto com o irmão, a gente sente a diferença. É, pai. Você que é filho, você sente a diferença. Verdade, Jesus. Você sente que Deus quer trabalhar mais e mais nessa igreja. Você Aleluia. sente que Deus quer falar mais e mais nessa igreja. Quer usar você nessa igreja para ser boca dele também, não só aqui, lá fora também. Que a gente fica falando muito aqui, mas lá fora também. Eu já encontrei pessoas desanimadas, minha mãe também, pessoas desesperadas também pelo caminho. A gente já encontrou pessoas assim. E falando de Jesus para ela, se teve algum efeito, só o tempo vai dizer. Verdade, Deus. Porque isso não cabe a mim, não cabe a você. Hoje mesmo eu vi uma pessoa tentando empurrar o evangelho a goela abaixo da pessoa, tentando de alguma forma surtir algum efeito dentro da ignorância ali mesmo. Mas não é assim que o evangelho funciona. Sou eu que vou a Cristo, sou eu que quero, sou eu que busco, sou eu que o desejo parte de mim. Aleluia. De querer ouvir a voz dele, de querer ouvir a sua palavra. Não é pessoa que vai apontar, você tem que fazer isso, você tem que querer. Não é assim que funciona. O Espírito Santo de Deus que fala o seu coração e começa a nascer ali um desejo dessas coisas. Parte de você, partiu de mim. Eu fiquei 3 meses ali meio que sem aceitar Jesus. Meus pais já tinham aceitado a Jesus e para mim tudo aquilo era loucura. Mas depois passou a fazer sentido. Quando eu comecei a ouvir a voz do Senhor, quando eu comecei a ouvir a palavra, quando eu comecei a aprender, passou a fazer sentido. Porque para muitos lá fora ainda não faz nenhum sentido tudo isso que fazemos aqui. Para elas não faz sentido. Mas as coisas do mundo, para elas faz sentido. Por quê? Ou elas aprenderam desde pequena, porque o pai ensina, ou aprenderam sozinho ali com suas amizades. E para arrancar ela dessa situação, só o Espírito Santo de Deus para convencer ela. É, pai. Então a gente faz a nossa parte, É verdade. e Deus vai fazer a dele. Então, mesmo não havendo visto a mais, o qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, Aleluia. alcançando o fim da vossa fé,
a salvação da alma. Cristo nunca teve, como eu vou dizer assim, preocupação com essa terra. Depois que o homem pecou, irmãos, esse mundo já está afadado à destruição. Vai acabar tudo isso aqui. Tudo que você vê. Mas ele fala que tem algo reservado para você no céu, guardado no céu, algo que a traça, a ferrugem, o ladrão não vai ali destruir, não vai acabar. Você vê aí o ladrão invadindo a casa das pessoas, roubando as coisas mais preciosas dela. Você vê a ferrugem, às vezes até quem mora em casa beira de praia, né? Destruir tudo. Verdade. A traça, destruir algo que é visível aos nossos olhos, né? A gente vê essas coisas, mas o que tem para nós, irmãos, o que Deus guardou para nós, o que a traça e a ferrugem, o ladrão não vai destruir, não vai roubar, não vai acabar com aquilo que Deus reservou para nós. Aleluia. Imagina, irmão, desde a fundação do mundo, irmãos. Não foi feito hoje, não. Desde a fundação do mundo, já estava arquitetado, já estava construído para aqueles que creem em Cristo Jesus. Aí diz assim no 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Aí, irmãos, Jesus teve rejeição também naquele tempo. Nós sabemos da rejeição de Jesus, o povo clamando para que Jesus fosse crucificado. A gente sabe. E será que nenhum desses aprenderam ou entenderam de quem os profetas estavam dizendo? Aleluia. Quando a gente vê que Nicodemos, ele entendeu de quem era Cristo, mas não entendeu de como era nascer de novo. Porque, irmãos, é uma coisa assim, que a gente, hoje que a gente faz a leitura da palavra, a gente fala assim, meu Deus, um homem entendido da palavra não entendeu. É verdade. Ele não compreendeu, não passou nem perto. Para ele, Jesus estava dizendo, olha, entra no ventre da sua mãe para você nascer de novo. E ele achou, como eu, velho, vou fazer isso? Pai. Ele conseguiu compreender dessa forma. Verdade. E aquilo que os profetas profetizaram, falaram da parte de Deus, em relação a Cristo Jesus, diz assim, indagando que no tempo ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Olha só, quando que isso vai acontecer? Quando que os profetas ali imaginavam que qual seria o tempo. E quando chegou esse tempo, quando João Batista testificou a respeito de Jesus, e os discípulos ficaram andando com ele. Olha só, irmãos, que coisa, hein? Meu Deus. Às vezes a gente fica, de uma certa forma, julgando quem se afasta da presença de Deus. Mas Pedro, ele só foi se converter de verdade depois que Jesus partiu para o Pai, irmão. É verdade, Jesus. O homem era valente, andava armado. Aleluia. Irmãos. O homem era bravo. Eu sou um Pedro. Andava com a espada na bainha, tirava a espada da bainha. Era assim. Mas foi um grande homem de Deus. Aleluia. Depois que ele realmente entendeu qual era, como vou dizer assim, Sentido. qual era a sua,
a sua direção, o seu caminho. O que Cristo queria com a vida dele. Porque Cristo chamou ele. Um homem que ganhou muitas almas. Um homem que viveu com o mestre, andou com o mestre, viu as maravilhas que o mestre fez. Depois de um tempo que ele foi entender, irmãos, e aquela dureza do coração dele, aquela braveza toda, ele deixa de lado. Glória a Deus. A gente não pode falar se aquela pessoa ali não vai mais encontrar o caminho. Irmãos, É verdade. difícil é encontrar o caminho novamente. É, Deus. É muito difícil. Pode glorificar. Eu vou dizer para vocês, porque as coisas que nos abatem pelo caminho, que tentam nos derrubar, Aleluia. eu não queria mais saber. Eu só queria ficar em casa. Aconteceu um tempo que eu fiquei assim. Só queria ficar em casa. E aí, irmãos, é lindo de ver que sempre tem alguém na casa que bota você na frente. É. E quem botou na frente, irmãos? Não foi só eu não, botou meu pai na frente também. Ninguém vai ficar para trás. Aleluia, Jesus. Aquela caixinha ali. É, Pai. Sempre tem alguém que bota na frente, irmão. É verdade. Sempre vai ter alguém que vai falar assim, não, você não vai ficar em casa. Teve vezes que eu fui assim com Gisele. Mas aí quando ela falava, olha, eu não estou legal mesmo, fica em casa então. Mas eu sempre tentava de alguma forma trazer ela para cá. Aleluia. Algumas vezes que ela não estava legal. Teve vezes também que eu não estive bem, eu vim arrastado para cá, teve outros que eu não consegui. Mas Deus conhece o nosso coração, É sabe que a gente, eu não quero ficar em casa, eu quero estar aqui junto com os irmãos. Aleluia. Então, a gente vê que é difícil para quem se afastou retornar o caminho, É por aí, Jesus. mas não é impossível. Ela vem toda quebradinha, É, Deus. assim como o filho pródigo, mas Aleluia. volta. Então há esperança tanto para aquele que não conhece a Cristo ainda, como para aquele que se afastou. É por um período de tempo, mas ele vai voltar. Porque, irmãos, a saudade bate, Aleluia. a vontade de, como eu tocava lá na igreja, eu levava a mensagem na igreja, bate a saudade, irmãos, de você fazer alguma coisa para Deus. Você se ajuntava ali com seus irmãos, você fazia alguma coisa. Você tinha ali o seu tempo que você dedicava. Então essas pessoas elas vão sentir saudade, elas vão sentir o desejo, elas vão retornar novamente o caminho do Senhor. Aleluia. Aí, a gente reforça isso com oração. A gente reforça isso com oração para que a pessoa venha ali, Deus dê força a ela, para que ela volte. Porque o tempo é curto. O tempo é muito curto. Eu vou finalizar aqui no versículo 2. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Olha só, ele fala aqui, aos quais foi revelado que não para si mesmo, não foi ali para os profetas, não foi para o tempo deles, mas ele fala assim, mas para nós. Aleluia. Aí você vê, foi dada essa maravilhosa graça, foi dada daquele tempo, a misericórdia, a salvação, a redenção. E o homem tem que abraçar isso. E o homem não pode de maneira nenhuma desistir disso. Glória a Deus. Ele não pode desistir. É verdade. Pode estar o mais complicado que for a vida, irmão. Você não pode desistir de Cristo. É um tempo. Hoje eu tenho 33 anos.
quando que Jesus vai voltar? Você não sabe. É, Pai. Você não sabe se você vai partir antes ou se Deus vai te chamar, vai te levar antes. Você não sabe. A gente não tem o calendário. Senhor, fala aí o dia e a hora. É igual Elias e Eliseu. Vou estar ali no aguardo. A hora que tocar o sino, eu vou estar à porta. É, Deus. Não é assim desse jeito. Não é assim desse jeito. Aleluia. Mas a gente vê. Ele fala, foi algo revelado para nós. E eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o Evangelho. É, Pai. Aí, irmãos, a gente tem que ficar muito pensativo em relação a isso. Eu estava no mundo, perdido no mundo, conhecia a Deus só de ouvir falar, tinha lá o meu anjinho da guarda, que eu pensava que de alguma forma ele me guardava, mas era só um objeto que não podia fazer nada por mim. Mas quem realmente poderia fazer e fez, resgatou não só um, mas resgatou 3 da mesma casa. Aleluia. E se aquele quarto da mesma casa um dia sentir a vontade de se entregar mesmo, eu estou falando do meu irmão, Glória. se entregar de verdade, largar esse mundo, irmãos, Amém, atrás, Jesus. Deus também vai estar na vida dele. Glória a Deus. Deus também vai ter uma aliança com ele. É, Pai. Porque, irmãos, olha, ele vive no mundo, mas ele já leu a palavra, ele já ouviu da palavra, ele já tem conhecimento da palavra. Aleluia. Ninguém mais. Você acha que alguém que vai para casa é mais criança? Você acha que Verdade. esse pessoal todo, essa multidão que está toda lá fora, lá, nos bares, nas suas casas, você acha que eles nunca ouviram É verdade. algum tagarelo sair por aí anunciando, sair por aí às vezes batendo na porta? Eles não gostam, mas eles vão lá, batendo na porta ali, domingo de manhã, 7 horas, alguém bate ali, e quem abre a porta, irmãos, e recebe ali a palavra do Senhor, mesmo que seja meio até resmungando, mas ouve. Se um dia despertar no coração o interesse, vai ter salvação para ela também. Aleluia. Amém? Eu já falei demais. Essa palavra, irmãos, que foi anunciada há tantos anos, é a mesma de hoje. É a mesma. Ela não mudou. Ela continua com o mesmo objetivo. É verdade, Deus. A própria palavra diz aqui, o 9, versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Oh, glória. Ela tem o único e exclusivo interesse de salvar a alma do pecador, É verdade. de trazer o homem à luz, de trazer o homem à verdade, à vida, de mostrar a ele ou a ela Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Tu és santo.